Olá, Pedro Campos, muito bom dia. O que a gente assistiu ontem no Supremo Tribunal Federal foi um esforço corporativista dos ministros para salvar o pescoço do ministro Dias Toffoli. Essa solução que foi encontrada com o ministro supostamente de maneira voluntária abandonando a relatoria, né? Na verdade, foi uma solução um tanto quanto criativa, né, conforme muitos críticos já estão, mencionando e citando, né, porque, afinal de contas, o que a gente observa é que, pela lei, juiz não pode recusar um caso, né, fora do que da previsão legal de impedimento, de incompetência ou de suspeição. E por isso, se o ministro, em vez de pedir voluntariamente para se afastar do caso, se afastar da relatoria, fosse afastado pelos demais ministros ou por decisão do presidente da Corte, ele estaria sujeito a responder por crime de responsabilidade e, portanto, estaria sujeito a processo de impeachment. O que aconteceu ontem é que os ministros convenceram Toffoli durante uma reunião que durou 2 horas e meia, uma reunião a portas fechadas, e nesse período os ministros convenceram Toffoli a voluntariamente sair da relatoria, porque aquilo ali preservaria as instituições, etc. e tal. E ficou meio implícita a negociação. Olha, você deixa a relatoria, mas também não vai passar por nenhum processo, por exemplo, de declaração de suspeição, que já estava em curso, inclusive, né? Já havia processo protocolado no Supremo, e o Supremo tem que se manifestar sempre quando é provocado, mas com isso os 10 ministros concordaram em assinar um documento dizendo que não havia motivos para suspeição. Isso é o que se chama de blindagem. O ministro Toffoli foi simplesmente blindado. E a solução também para o seu substituto decorre disso, né? O ministro André Mendonça é um homem decente, honrado, tem sólida formação ética e também religiosa. Ele é muito rigoroso nos seus julgados e não tem vínculos ao grupo lulista, que é hegemônico no Supremo Tribunal Federal. E essa foi uma escolha que o Supremo até divulgou que foi produto de sorteio, mas a gente vem dando isso aqui já desde ontem, né? Desde ontem cedo que eu trouxe aqui a informação de que o ministro André Mendonça era cotadíssimo e deveria ser escolhido relator para esse caso por prevenção. O que é isso? Ele é juiz prevento desse caso, na medida em que hoje ele é o relator do processo, do inquérito, das investigações em torno do roubo aos aposentados do INSS. E há ali uma conexão entre o roubo, entre o escândalo de corrupção no INSS e o escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master. Por quê? Porque a CPMI do INSS, por exemplo, e o próprio inquérito que investiga essa fraude bilionária, chegou ao Banco Master por meio de empréstimos consignados, que teriam sido também fraudados. Pelo menos essa é a acusação, é a suspeita. O Banco Master não conseguiu demonstrar haver recebido autorização para a concessão de pelo menos 251 mil contratos de empréstimos consignados, porque, afinal de contas, o que parece ter acontecido é que 251 mil aposentados e pensionistas fizeram empréstimos ou foram objeto de empréstimo do consignado sem autorização. Não viram a cor do dinheiro, mas viram sair da sua aposentadoria ou da sua pensão todo mês a parcela para o pagamento daquele empréstimo que ele não recebeu. E por isso, como há essa conexão entre INSS e o Banco Master, e o caso do Banco Master, o juiz prevento por essa razão é aquele que já cuidava do caso do INSS, ministro André Mendonça. Mas a solução também meio que blinda o Supremo Tribunal Federal. Tem um esforço ali para tirar o Supremo, digamos assim, da vala comum em que foi colocado o ministro Dias Toffoli. Tem muitas questões ainda que não foram respondidas. O ministro disse que justificou o dinheiro que recebeu do Banco Master, afirmando ter sido produto da venda da sua parte no resort de luxo Taiaiá, ali na divisa entre São Paulo e o Paraná.
Mas as pessoas ficam intrigadas. Como assim? O ministro chegou em Brasília amarrando a cachorrinha, né? Como se diz. O ministro foi um advogado da CUT, do PT, só foi funcionário público, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Como ele pôde ser investidor de um empreendimento desse tamanho, né? O que consta por aqui é que ele teria recebido 20 milhões de reais pela venda da parte dele nesse resort. Mas como é que ele conseguiu comprar o resort, ou essa parte do resort? Enfim, há muitas questões ainda que precisam ser respondidas, mas num primeiro momento, ao menos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o combinado é que o ministro Dias Toffoli está blindado de qualquer tipo de investigação, ou de apreciação, ou de alvo, ou de, enfim, qualquer admoestação, digamos assim, por parte da Suprema Corte.